400 canais de televisão de graça na tela da sua Smart TV. Chegou o Mais Canais, sua nova opção de ver TV. Além da enorme variedade de canais, você pode assistir 24 horas por dia a programação da TV Hortolândia. Esporte, cultura, informação, filmes, séries e jornalismo regional. TV Hortolândia. Na Mais Canais, assista pelo canal 235. Boa noite para você que está em casa. A segunda-feira só está começando e o programa Mais Saúde está no ar. Um beijo no seu coração que nos acompanha nesta noite e nós vamos falar hoje, aliás, Setembro Amarelo. Esse é o tema desse mês. Vamos falar um pouquinho sobre prevenção do suicídio. E é claro, eu vim a caráter, eu estou até de tênis amarelo para poder falar um pouquinho sobre uniformizado, para poder falar um pouquinho sobre a prevenção do suicídio, que é algo muito sério. E eu quero que você compartilhe com alguém que precisa, com o seu amigo, com o familiar, com um vizinho, com o seu colega de trabalho. Enfim, são informações que o programa Mais Saúde traz toda segunda-feira com profissionais altamente capacitados, habilitados. Informações que são úteis para vocês que estão em casa. E nesta noite, eu tenho aqui do meu lado esquerdo, o lado do meu coração. Opa, que alegria, que alegria. Um amigo, um profissional de alto gabarito, Antônio Agostinho Polônio. Muito bem. Maravilha. Fique à vontade, se apresente ao pessoal que está em casa. Boa noite a todos. Meu nome é Antônio Agostinho Polônio. Alguns conhecem como Nino, porque eu tenho assim, uma intimidade grande aqui na região, né? Uhum. Mas eu tenho uma múltipla formação, né? Eu comecei com engenharia química, depois passei para química pura, depois para bioquímica. Na bioquímica eu me apaixonei pelo comportamento humano. Uau. Aí eu fui estudar um curso livre de psicanálise e depois eu oficializei um mestrado em psicopedagogia, que é a questão do aprendizado da criança, né? Okay. Aprendizado em todos os sentidos. E também tenho pós-graduação em psicossomática, que são as relações que existem entre sentimentos, emoções e os sintomas físicos, né? Então a gente viaja aí. Também fiz um pouquinho de física quântica para me divertir um pouco. Não, esse campo eu não me habilito, não. Esse campo aí já é mais complicado. Mas é bom, quem gosta de número gosta. Mas, pastor, aliás, tem uma outra função importante, né? E também é pastor. Ah, isso sim, com toda certeza, né? Sim. Desde os meus 16 a 17 anos eu já pregava livremente, né? Dava aulas, palestras. Okay. Depois meu filho nasceu, eu tinha 20 anos, ele começou a me acompanhar. E eu comecei nas fileiras espíritas, nas fileiras kardecistas, né? Mas com 34 anos eu me tornei assim mais um cristão livre pensador. Acabei fundando uma comunidade em Campinas, que chama Casa de Melquisedeque, hoje. E lá nós trabalhamos há muito tempo com pessoas. Eu particularmente trabalho aí, posso contar que desde os meus 20 anos eu trabalho com jovens. Ótimo, né? Ótimo. Então são aí 45 anos de estrada com jovens. Que jovens. Precisam muito de assistência, né? Demais, muito. Ainda mais nesses tempos tão difíceis. Muito. Nós temos um momento hoje que muita gente fala mal dos jovens, né? Sim. Tem uma mania o pessoal aí de ficar criticando o jovem, mas a gente tem que ver que não é fácil ser jovem. Tem dificuldades. Tem. Né? E hoje... Nós fomos, né? Sim, nós fomos. E eles hoje têm agravantes, né? As questões da informação ser muito rápida, a tecnologia exige demais. Sabe, é um nível de concentração que às vezes está ligado na máquina, níveis de ansiedade que sobe, tem um monte de coisa aí que a gente pode estar tratando aqui, mas de fato o jovem hoje enfrenta um desafio, na minha opinião, maior do que aquele que nós enfrentamos na nossa juventude. Com certeza, com certeza. Bom, mas nós vamos falar hoje, pessoal, sobre Setembro Amarelo, à luz da Bíblia. Eu acho um tema interessante. Também acho. Acho importante falar disso, porque nós somos uma tríade, né? Corpo, alma e espírito. Sim. Se a alma não está boa, o espírito não está bom, né? As emoções aí vão ficando uma confusão e a gente acaba sofrendo as ansiedades e as consequências do Setembro Amarelo. É verdade. Então eu queria muito que o pastor pudesse me explicar
o profissional o Antônio pudesse me explicar, qual é a importância, tá, de falarmos sobre saúde emocional e prevenção às igrejas e às comunidades cristãs de uma maneira geral? Sim, é importante antes, Marco, dar uma boa, assim, bem rápida passagem de por que a Bíblia. Okay. Sabe, porque a Bíblia é um livro que sofre muitos preconceitos. Okay. E são coisas indevidas. Por quê? Porque ali a Bíblia é um livro histórico. Sim. Ele é um livro filosófico. Ele é um livro espiritual. Sabe, ele é um livro que viaja em todos os níveis da realidade humana. Sabe? Então muita gente diz, ora, por que a Bíblia tem isso, por que a Bíblia tem aquilo? Às vezes as pessoas leem trechos isolados e tiram uma conclusão. Mas veja, a Bíblia é importante por quê? Porque ela traz as tragédias, ela traz as vitórias, as derrotas, sabe? Ela traz os enganos, os acertos, elas trazem a decadência e a ascensão. Então é um livro da realidade de muito tempo, embasada nas leis da Torá. Sim. Que é as leis judaicas, né, que nós somos frutos dessa filosofia, né, o cristianismo vem como filho dessa matriz. Então o que acontece é que só que lá eles são um pouco maiores nos seus objetivos, né? Eles são 613 mandamentos ali, eles têm mandamentos para relação, para higiene, um monte de coisa, quando que, na verdade a gente está mais concentrado nos 10 mandamentos, e mais alguma outra coisa que aparece ali de alimentação, tal, coisas assim. A gente consegue, pastor, seguir os 10 mandamentos? Não. Não, né? Não, na minha opinião não. Talvez nenhum. Sabe por quê? Não, eu vou te dizer, não, a gente segue e não segue, sabe por quê? Assim, quando eu falo não, é o fato de você, por exemplo, abre um mandamento, não matarás, né? Aí nós vamos entrar no Setembro Amarelo também. Tá. Não matarás. Significa matar o corpo físico, mas também significa matar as esperanças de um ser humano. Sabe, matar os sonhos de alguém, isso também não matarás. Sabe, quando você entra no campo das expectativas humanas e você vai lá e funciona como um agente disfuncional disso, o que está acontecendo? Você está matando. Então, por isso que eu respondi não. Sabe, porque qualquer um outro fundamentalista ia dizer, não, eu sigo. Eu creio que não segue por causa da abrangência que tem os 10 mandamentos. Sabe? Não roubarás também, né? Sim. Você não pode roubar, por exemplo, o que é do outro físico, material físico. Físico, isso. Mas você também pode roubar muita coisa que não é físico, né? Inclusive a chance que a nossa juventude tem de ser feliz. A esperança. A esperança. Né? Nós podemos estar roubando isso até sem querer. Sim. Sabe? Por disfunções nossas também. Traumas nossos. Então, para mim, respondendo a sua pergunta, é muito importante que nós tenhamos mesmo, junto da pregação, cujo ponto central é a Bíblia, um cristianismo que eu chamo cristianismo abrangente, um cristianismo de cosmovisão, um cristianismo onde você pode entrar nos campos emocionais, sim. Do ponto de vista da psicossomática, que é uma ciência que eu abracei muito, eu amo a psicossomática, acho o melhor ramo de todas as psi que existe, eu acho que é a psicossomática. Mas do ponto de vista da psicossomática, o espírito, ele é inadoecível, porque ele é mais de semelhança de um Criador perfeito, certo? Okay. Isso nos anais da psicanálise, da psicossomática mesmo, né? E a alma, sim, é o grande problema. Né? Quando você vai para a teologia mais profunda, né, se diz que a alma também é uma herança pecaminosa, tanto quanto o corpo. Mas, deixando essa teologia de lado, nós podemos dizer assim, a alma, ela adoece. A alma tem dificuldades de relação com o mundo. Então, a alma e o corpo é a grande dualidade que tem que ser trabalhada. Vamos, assim, deixar um pouquinho o espírito, porque o espírito, de fato, ele é a partícula divina, né? Ele não deveria ter problemas com adoecimento ou com patologias. Não deveria, por princípio. Um dia a gente muda, porque sabe que ciência muda. Sim, muda. Né? Mas eu acho que ciência é um pouco mais flexível do que religião por causa disso, porque muda. E é bom mudar. E crescer, e expandir. Mas eu acho também que é interessante nós fixarmos muito nessa relação alma-corpo. Sabe que hoje o corpo tem pago, né? Eu falo que eu sou um advogado do corpo, porque eu vejo e trato assim, de tanta gente, às vezes nos consultórios, principalmente jovens, e a gente vê um corpo sofrendo, sabe? Por princípios anímicos, princípios da alma, né?
porque a gente fala... Às vezes mutilado, às vezes lesionados, ansiedades em excesso, que o corpo dá uma descarga da adrenalina, que a pessoa sai da vida praticamente, sim, é complicado. Sim. Então, assim, o corpo ele acaba sendo a vítima da matriz, vamos dizer assim, que seria a alma. Então, eu não condeno o corpo, não. Claro que o contrário pode existir, óbvio. Se você tiver uma dor de dente, de canal no meio da noite, teu humor vai mudar, é sim, evidente. Com certeza. Então existe a via de mão dupla, mas em geral nós tratamos da alma para o corpo, sabe? E eu creio que hoje, falando em Setembro Amarelo, nós temos trabalhado muito mal a alma. E por trabalharmos muito mal a alma, nós temos visto, né, desafios para a ciência, sim, no corpo, sim, tanto na parte da medicina quanto na parte da neurociência e outros segmentos, que tem tido assim muitas lives bonitas, tem tido muitas prerrogativas teóricas boas, mas assim, resultado prático a gente tem visto pouco. Tá. Veja que a própria palavra psiquiatria, né, significa psiquiátrios, né, quer dizer, o local da cura da alma, na verdade. Então é cura da alma, mas o que a gente faz? Né? A gente praticamente só tem medicamentos que dopam. Só medicamentos que dopam, é isso mesmo. Ô pastor, e por falar nisso, entrando mais uma vez na questão da Bíblia, né, quais são os exemplos que nós temos dentro da Bíblia de personagens que viveram uma depressão, uma ansiedade, e qual é o exemplo que a gente pode tirar disso para que o pessoal esteja assistindo em casa e entender um pouco à luz mais dessa palavra? Olha, nós temos muitos exemplos, mas vamos dizer, personagens famosos, por exemplo, Davi, né? Davi sofreu de uma depressão profunda. Sim. Você vai lendo as questões dos salmos, você vai percebendo isso, sabe? Inclusive tem salmos onde ele diz que a pele se junta aos ossos, né? Ele está numa situação difícil. E a gente sabe na história de Davi qual foi a razão da depressão dele, né? Ele cometeu o erro que muitos de nós cometem no começo. Ele cometeu um erro de confundir complexo de culpa com arrependimento. As pessoas pensam que se arrepender é viver culpado. E na verdade não é o princípio esse. Sabe? Inclusive essa é a negação do cristianismo. Porque na verdade está certo que Davi é anterior ao cristianismo, mas é só para exemplificar. O cristianismo é a isenção da culpa. Sabe? O pensamento cristão é a culpa paga por um terceiro, ou seja, uma promissória que era sua, que foi resgatada por outro. Então, o princípio do cristianismo é esse. Então, carregar culpa já é um problema que a pessoa tem que entender assim, olha, eu não fiquei depressivo porque eu deixo de orar, porque eu sou mau cristão. Não entra nessa, isso é complexo de culpa. Sim. Né? Mas entenda uma coisa, eu preciso entender o princípio. Sabe? No cristianismo nós temos uma esperança para sairmos dessa situação. Sabe? Então, Davi foi um que viveu uma depressão profunda, né? E depois se recuperou, depois de alguns anos se recuperou, voltou a ser o grande homem que era. Nós temos também, e muito famoso, acho que o mais famoso, né? A depressão de Jeremias. Sim, verdade. É chamado aí o profeta chorão, a gente fala, mas não é não. Se você ler Lamentações, Jeremias foi um homem que sofreu pela dor do povo. Ele intercedeu muito junto a Deus para que o povo não fosse cativo. Mas o povo não foi muito receptivo, ele acabou sendo voto vencido, foi respeitado, não morreu da forma como outros morreram, de Sim. forma violenta, mas ele morreu muito deprimido, porque ele acabou sendo exilado e morto, foi colocado para morrer numa nação, justamente a nação que ele não queria ir, né? Que era o Egito. Ô pastor, como você resolve isso dentro do consultório? Como psicanalista, um homem que estudou psicossomática e tem a sua fé. Como você olha, às vezes, para um paciente que está sentado ali? Olha, em primeiro lugar, eu costumo dizer, me desculpa às vezes eu usar termos comuns, mas é que é bacana para entender. Uhum. Eu costumo dizer que um dos grandes erros de qualquer medicina que vai ser aplicado, qualquer método terapêutico, é nós olharmos para um ser humano como um pernil. Sabe? Aí está um pedaço de carne que vai me gerar lucro. Concordo. E eu sei que eu estou falando com um profissional que não faz assim, então eu me sinto bem à vontade. Eu também não faço assim. O que acontece é que nós precisamos olhar, primeiro, de humano para humano. Um segundo ponto no olhar muito importante é tentar entender o outro pelo outro.
Não tentar entender o outro por nós mesmos, porque aí você tira o foco da referência. Então, o outro tem tribunais internos, emocionais, que fizeram com que ele chegasse até ali na condição de necessitado. Sabe? Inclusive a palavra cliente é mais conveniente nesse caso, né? Porque cliente é o inclinado. Inclinado, isso. Né? E eu posso, né, ser o clínico, né, que é aquele que se inclina para ajudar. Então, assim, esse cliente, mas se quiser também paciente, porque precisa de paciência para curar, se auto-regenerar, né? Mas acontece que o primeiro trabalho é da pessoa que cuida. A pessoa que cuida tem que olhar para um ser humano. E quando olhar para um ser humano, entender o outro pelo outro e entender assim, olha, ele de fato tem tribunais internos que o condenam a ser assim. Então, papel do analista, papel do psicossomata, de qualquer um que vai trabalhar com ele, precisa entender esses tribunais. Quais são esses tribunais? A gente tem o nome mais comum aí de traumas, sim, de mágoas, de rancores, de uma série de coisas, mas são tribunais internos e às vezes tribunais pesados, sabe? A gente se julga de dentro para fora, né? Sim, com certeza. Aliás, eu queria até falar a respeito de um terceiro personagem rápido, que é Jó. Jó, ele experimenta a depressão pelas perdas que teve. Por isso que depressão está muito ligada à perda hoje, né? Na sua teoria inicial. Mas nós sabemos que depressão é uma pressão para baixo. Quer dizer, a pessoa está achatada, entendeu? E por uma força maior. Sim. Essa força eu não discuto, porque são linhas muito diferentes que pensam elas. Mas eu vou dizer para você que em 40 anos de consultório, eu já vi casos absolutamente emocionais, vi casos absolutamente de neuroses, de psicoses, mas assim, eu também não posso negar, e eu vou criar um pouco de polêmica para quem escuta, mas eu já vi casos espirituais também, coisas assim, muito demonstrativas que era espiritual. Do tipo assim, menina de 12 anos pular em cima da sua mesa, trocar de voz para uma voz grossa de homem, ter uma força 5 vezes maior que ela, sim, sabe? E de repente falar línguas outras do mundo mesmo, língua alemão, chinês, que ela nunca teve contato. Então, se isso não é espiritual, eu tenho um pouco de dificuldade. O que acontece é que as pessoas, elas têm um conselho regional, tudo tem, né? E uma ética de conduta uma ética, também. Isso, uma ética de conduta. Então não pode sair dizendo por aí, olha, seu filho está com problema espiritual, né? Não, mas o fato é que também existe uma estatística que tem que ser considerada. Aqui no Brasil e em muitos países do mundo, os doentes cuja doença não tem explicação muito objetiva, muito técnica, né? É técnica na ciência e tal. A gente sabe mesmo da atuação de religiosos, de sacerdotes de todos os tipos. Sim. Padres, pastores, pais de santo, tudo que existe, a pessoa acaba procurando, porque chega uma hora que ela fala, pô, não tem saída, né? Não tem solução, né? Para esse tipo de coisa. Jó foi uma pessoa que desenvolveu a depressão por perda, mas depois ele afundou-se na depressão por causa dos sintomas físicos. Então é aquilo que eu falei para você, às vezes começa um princípio emocional, depois o próprio sintoma físico acaba escravizando mais a alma. Ô pastor, nós falamos muito sobre amor. A Bíblia fala muito sobre amor ao próximo. Hoje o pastor acha que falta muito amor, atenção para essas pessoas que chegam ao Setembro Amarelo, né? Ao suicide. Isso. Fica mais fácil. Fica mais fácil. E você acha que falta amor, falta uma atenção, ou falta de atenção? Ele quer chamar a atenção? Como que é isso? É tudo um pouco, veja, mas é o que eu ia dizer agora. A questão é que em 90% dos casos que a gente vai tratar, principalmente de jovens, ou mesmo de pessoas adultas, a gente vai acabar chegando na família. Sabe, o princípio sempre chega, né? Sempre chega, é terrível. A gente fala que a família tem que ser respeitada, tem que ser mantida, porque, sabe, é uma fortaleza para a alma, mas, assim, a família tem sido negligenciada, sabe? Ora pelos pais, por alguns pais, né, que negligenciam um pouco os filhos em função de carreira, em função de outras coisas, não vou discutir os motivos, né? Mas, assim... E ora também, às vezes, o filho que tem contatos externos, nas ruas,
sabe? Principalmente ao entrar numa universidade, ele vai encontrar-se um ambiente mais livre para manifestar suas ideias. E nós sabemos hoje que existe também, né, para não querer ser exagerado, um pouquinho, né, de ideologia assim, regendo um pouco a nossa educação. Acho que a educação devia ficar mais nas letras. Essa questão do amor, eu sempre falo que nós estamos substituindo, né, o amor por empatia. Eu tenho empatia, eu tenho compaixão, mas acho que falta muito amor realmente para que a gente possa abraçar essas pessoas que estão vivendo esta crise neste momento. Porque eu entendo, como profissional, eu já vivi essa situação que o irmão acabou de falar aí agora. Sim. Né? E eu acho que como psicanalista é uma visão muito interessante essa, e por isso que eu fiz questão, o pessoal que está em casa hoje, por isso que eu fiz questão de trazer o psicanalista Antônio Agostinho com a gente hoje, pelo seguinte: nós sempre falamos muito tecnicamente aqui sobre o que é o emocional, né? Mas essa mente, ela é um labirinto. A gente nunca sabe o que tem lá dentro, o que nós vamos encontrar lá dentro, né? E é por isso que a questão da psiquiatria, né, é muito importante, e a gente entender o que está acontecendo aqui dentro. Trazer algo hoje diferente para vocês que estão em casa é muito importante, entender essa tríade corpo, alma e espírito. E por isso que eu acho isso muito importante, ter aqui o psicanalista, o pastor Antônio Agostinho Polônio, falando um pouquinho para a gente sobre isso. Ele já deu, assim, tomou uma direção que para mim assim, vai ser uma dica para todo mundo que está em casa. Então, eu quero que o pastor me diga uma coisa: esse amor, como a gente pode efetivar esse amor em casa realmente? A gente vê, a gente sabe que, né, que a luz da Bíblia já está dizendo: o amor de muitos se esfriariam. Sim. Então, eu queria que o pastor pudesse explanar isso um pouquinho para a gente. Bom, primeiramente a gente tem que ver que a fonte do amor de Deus na Terra, para nós cristãos, né, óbvio, foi Jesus. Então, quando esse mestre veio ensinar, e mais do que tudo ele fez ensinar, ele ensinou 3 amores. O amor a Deus, o amor a si mesmo e o amor ao próximo. E olha, necessariamente nessa ordem. É isso que é importante, sabe? Porque ele foi tão feliz que ele colocou a ordem correta. Porque quando ele fala amar o próximo a ti mesmo, ele está repetindo os ensinamentos da Torá. Ele era judeu. Ele estava ensinando seus próprios costumes e suas próprias experiências na Torá. Mais tarde, no Evangelho de João, ele vai falar amar como eu vos amei, que é um amor mais aperfeiçoado do que o a ti mesmo, porque aquele que não ama a si mesmo também, como é que fica? Como é que fica? Então, o amor, ele tem esses 3 degrauzinhos. As pessoas precisam aprender a amar a Deus acima de todas as coisas. Depois disso, o amor a si mesmo. E depois disso, o amor ao próximo. Nesses 3 amores, vamos chamar assim, e amores tem várias dimensões, tem o eros, tem o filo, tem o ágape, tem, né, a porneia, tem um monte de amores, mas ele, lógico, ele está falando de um amor relacional sadio, né, que seria do filo para o ágape, né, do amor amigo para o amor espiritual, é mais ou menos nesse campo. Mas a receita de amor ninguém tem, cada um vai ter a sua, mas a gente sabe que tem esses 3 degraus e tem que seguir nesta ordem, porque se a gente não seguir os mestres, a gente não tem embasamento próprio, a gente não é autodidata em tudo. Afinal de contas, foi deixar no manual, né? Tem um manual, claro. Sua máquina assim de como lavar, o ferro elétrico, tem, mas o ferro elétrico. O nosso manual é a Bíblia mesmo. Bíblia, com isso certeza. Mesmo. Eu fico confuso agora quando vocês chamam de pastor, ou psicanalista, ou doutor, eu não consigo. O que vier na sua mente. Doutor Antônio, eu quero que me explique então, neste momento, como que as comunidades cristãs podem ajudar jovens e outras pessoas que estão passando hoje por problemas emocionais. Como seria o papel dessa comunidade de fé hoje, poder confiar um profissional, ou qual um programa que ela deveria desenvolver, enfim. Bom, eu sempre falo assim, não vamos alterar o script porque ele está bom, né? Já foi testado pelos milênios afora, mas nós podemos adaptar o sistema de ensino, a forma de ensinar. Eu vou falar um pouco como psicopedagogo também. Por quê? Porque, por exemplo, você pega um jovem na igreja, eu tenho essa experiência e ela é muito boa, ela tem um bom retorno.
Você pega o jovem, né? O jovem é um cara que está lá olhando todo dia a internet, está sacando, gosta de ciência, gosta de explicações, gosta de curiosidades, sabe? Tem pontos que ele não entende na vida, ele precisa ser esclarecido. Então, quando a gente senta com os jovens, eu quando sento com os jovens lá na comunidade, eu começo a falar, por exemplo, você pega o Gênesis, você não precisa ler o Gênesis com ele, você pode ter o Gênesis como apoio, mas você pode falar do cosmo, do multiverso, do Steve Hawking, das pessoas que pesquisaram, do Kepler, de todos aqueles que formularam as teorias do cosmos, e que você pode depois mostrar muitas teorias de Copérnico, de Galileu, sabe, assim, num papo legal, num papo cabeça, sabe? Depois, no fim, o que você faz na reunião? Você junta toda essa ciência e mostra na palavra onde está tudo aquilo, porque está. Perfeito. Entendeu? Agora é preciso também que a gente tenha gente preparada para isso. Porque existe uma curiosidade intrínseca nesse jovem, né? Que ele quer saber o que está acontecendo, por que ele veio, o que o universo tem a oferecer, o que o mundo tem, o que o cosmo tem a oferecer. Verdade. Né? Eu me lembro de um jovem, você vê, o cara ficou com uma dúvida, às vezes, um tempão, sabe? E eu falo o cara com todo respeito, que eles são meus amigos. Uhum. Então é assim, ele aprendeu comigo mesmo um dia, conversando, saindo assim, batendo um papo no parque, que a combustão, né, o fogo lá precisava do ar, do oxigênio, né, precisava de combustível, precisava de comburente, aquelas coisas todas. E um dia, numa explanação nossa, nós falamos do sol, que é um fogo que arde sem doer, né? Um fogo que arde sem a presença do oxigênio e do ar. Então, aquele jovem estava ligado, ele ficou aquilo lá uns 2 meses, um dia ele soltou para mim. Ele falou, poxa, um dia você falou porque precisava disso, e o Sol não tem ar, como é que o Sol faz isso? Outra coisa, o espaço que separa o Sol da Terra é um espaço negro, que o universo é negro. Como é que a luz chega lá se não tem luz no meio? Sai luz de lá, chega a luz aqui, não tem luz no meio. Essas coisas, por exemplo, está na cabeça deles, porque ele ouve muita coisa pelas metades, né, na internet. Aí depois ele fica com essas dúvidas, às vezes pergunta para o pai, com a mãe, não sabe. Aí ele vai ter que ter uma fonte, e a igreja vai se tornar um lugar atrativo, sabe? Eu não gosto muito desse pessoal que fica fazendo campanha contra a igreja, sabe? Porque eu gostaria que esse pessoal me respondesse quem é que tira o jovem das drogas de fato. Sim. Sabe? Quem é que tira uma pessoa do adultério, quem é que refaz casamentos, sabe? Agora, se você não gosta de nada disso, pode destruir a igreja. Agora, não acho viável que a igreja seja destruída, não. Acho muito importante. Eu como cristão e também como profissional de saúde, já vi muita coisa, né? Porém, eu acredito que a igreja ainda é um dos maiores hospitais que nós temos nessa terra, né? E precisamos ter bons enfermeiros e bons doutores preparados lá dentro para poder receber esses doentes que estão chegando. Com certeza. Então, quando eu entendo que eu tenho pessoas que estão preparadas dentro de uma igreja, né? Como você acabou de dizer agora, eu acho que isso é muito importante. Porque essa explanação que você deu a esse jovem trouxe um esclarecimento para ele falar, nossa, eu não estou mais perdido, consegui entender essa informação. E deve ter muitos que procuram informação dessa maneira e estão por aí perdidos. Então, acredito muito que a igreja ainda salva, que a igreja ainda precisa continuar recrutando pessoas, né, ao salvamento e pessoas que estão prontas para salvar também. Com certeza. Pastor, diga para mim, qual é hoje... eu falo pastor, pela amizade, pela intimidade. Amigo, chama de amigo. Doutor Antônio, amigo. Me diz uma coisa. Para a gente falar um pouquinho sobre a esperança. Qual é a esperança que hoje nós podemos dar? Queria que falasse como psicanalista e também como pastor. Qual a esperança que nós podemos dar hoje ao jovem ou àquele que não é jovem, mas que está numa depressão, numa ansiedade? Como nós podemos ajudá-lo a sair daquele momento? Qual tem que ser o nosso olhar? Olha, a gente tem... Primeiro, se eu falar como pastor, eu vou simplificar dizendo que a esperança é Cristo. Amém. Sempre. Mas, assim, do ponto de vista, então, do tratamento, nós podemos dizer assim, nós estamos enfrentando uma verdadeira, né, outra palavra
complicada, que é uma expansão mundial, Sim. né, da questão da depressão. E isso ligado, a depressão nunca vem só. A depressão é um polo do dipolo da depressão e ansiedade. Sempre as duas estão juntas. Sabe? Então, e a depressão é alguma coisa que os pais, por exemplo, que eu vou voltar em família, por quê? Porque os pais podem notar nos filhos que quando ela começa a brotar, ou podem notar em si mesmo. Por exemplo, irritabilidade sem causa já é o princípio da depressão. Uma irritabilidade, sabe, sem um objetivo, sem uma causa, ela já mostra que ela vai deprimir. É os primeiros sinais. Então o que acontece? A gente precisa ver quando o filho se torna mais agressivo, se torna mais arredio, sabe? Tem que estar assim, observando, né? Porque afinal de contas não é uma vida que tem que viver sozinha, que tem que ter inglês, informática e Estados Unidos de estágio. Não é isso só. Se for possível, melhor, mas assim, ela é uma vida delegada a você. Delegada. Você recebeu essa missão, sabe? Ser pai, ser mãe não é uma reprodução genética, é uma missão. É uma missão. Nós costumamos dizer sempre em psicanálise que quando nasce o filho, nasce a mãe. Eles nascem juntos e ambos têm que aprender juntos, sabe? Não é jogar tudo nas costas do pai, é um aprendizado conjunto, sabe? Mas eu creio assim que não perder as esperanças no seguinte sentido. Se nós olharmos lá para o tempo do Evangelho, lá em Jerusalém, nós víamos que o terror da população era a lepra. Sim, né? sim. E a lepra não tinha cura. E a pessoa vivia isolada, e a pessoa não tinha futuro, a pessoa não tinha vida social, a pessoa não tinha nada por causa da lepra. A lepra era o câncer da época, sabe? Era um processo que só o sacerdote poderia resolver. Tem um monte de coisa ali sobre a lepra, que a gente, atualizando o tema, a gente vai ver, por exemplo, que hoje a lepra está sob controle, né? Até o próprio HIV está sob controle. Sob controle, isso. Mas que a depressão é algo que ainda não está totalmente sob controle. Porém, se nós pensarmos na história de coisas que se tornaram controláveis a partir da mão na massa, das observações, do avanço, do conhecimento, é bom mostrar para as pessoas que tudo tem saída. Sabe, que a depressão parece que você chegou no fim do túnel mesmo, assim, não tem mais nada para ir para frente. Bom, mas muito bom essa comparação, viu? Gostei disso, porque a gente fala muito sobre, olha, vamos ter que se cuidar. Vamos ter que se cuidar, porque não tem o que fazer, vamos procurar um profissional, E isso que o pastor acabou de falar é importante mesmo, né? Há de ser controlado. É uma esperança. Isso, é uma esperança. Nós temos que crer que amanhã nós teremos as respostas que não temos hoje. Sim. E isso depende do quê? Do nosso trabalho, da nossa atividade. Né? Perfeito. Isso é fundamental. E entender o seguinte, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, não é o fim da linha, sabe? É assim, você tropeça, quebra o joelho, você vai consertar o joelho e depois com a idade fica um pouco mais difícil devido às circunstâncias, e que a depressão sob certas circunstâncias também vai responder mais lentamente, mas os tratamentos que são oferecidos hoje, embora os remédios sirvam mais como suporte, e eu acredito que eles têm essa função, mas eu creio também que o aconchego, a receptividade, sabe, e tornar esse ser humano importante primeiro para Deus ele já é, mas para si mesmo. Para si mesmo, Para si mesmo, sabe? Porque nós temos assim um desvinculamento familiar. Isso eu volto sempre em família, porque a gente cai na família. Queira ou não queira, você dá volta no princípio de tratamento psicológico, psiquiátrico, você cai na família. Tem um conjunto ali, né, uns fatores envolvidos. Então, o que nós temos que encarar? A esperança que nós temos que dar, escuta, persevere, continue, sabe, busque alternativas, sabe, se não for alternativa química, busque alternativas naturais, busque oração, busque se relacionar, vença essa tentação, esse cansaço, essa fadiga que traz, né, a depressão, para se encolher, porque ali realmente a gente vai para o túmulo, a gente tem que sair, né? Lembra do Evangelho, né? Quando Jesus foi curar Lázaro, ele disse, tira a pedra e vem para fora. E vem para fora. Quer dizer, tira os obstáculos e se expõe. E se expõe. É a única maneira que nós temos de voltar à vida, de fato. E nós não vamos ser vencidos pela depressão, não. Eu tenho certeza absoluta de que nós vamos, com a nossa resiliência, a nossa dedicação, nós vamos vencer essa síndrome depressiva que está levando ao Setembro Amarelo. Aí.
Perfeito, perfeito. Olha, colocação maravilhosa do psicanalista Antônio, pastor Antônio Agostinho Polônio. Bom, pessoal, nós vamos encerrando nosso programa por aqui e eu quero falar um minuto, 30 segundos, 7+ Medicina Laboratorial. O 7+ está na rua 21 de fevereiro, número 33, ali próximo ao Mirante. Nós realizamos mais de 8.000 exames no menu que nós temos, equipamentos próprios, unidade própria, e ali você pode ser atendido pelo seu convênio particular. Então fique à vontade, as meninas vão te atender com excelência, com respeito, que você precisar, conte com a 7+. Bom, eu quero agradecer a você que ficou até agora nos acompanhando, assistindo esse programa que hoje foi diferente de tudo. Não falamos somente da psicanálise, do Setembro Amarelo, mas à luz da Bíblia, uma esperança que você tem ainda à luz dessa palavra do Evangelho que eu respeito muito. E eu quero agradecer aqui ao psicanalista, ao pastor Antônio Agostinho Polônio, querido amigo nosso, amigo, e agradeço pela disposição. Cabe uma frase última? Cabe. Eu queria dizer que quando eu quero dizer assim, quando eu falo igreja, eu estou usando o termo grego lá, eclesia, porque uma igreja católica é uma igreja evangélica é uma igreja. Sabe, um centro kardecista onde a pessoa vai e se tratar também é uma igreja, desde que haja irmandade e amor ao próximo, sabe? Então, não me limito às religiões, não. Sabe, eu acho que a Bíblia ela rege todas essas religiões outras. As pessoas às vezes só não levantam e abrem a Bíblia, mas os livros dele é sobre a Bíblia. As coisas que eles falam são sobre Jesus Cristo. Então nós vivemos num mundo cristão e o cristianismo, ele, na minha opinião, é a melhor opção de todas as opções que existem no mundo. Amém. Então, você que ficou até agora, obrigado por nos assistir, compartilhe este programa. Tem muita gente que precisa entender um pouquinho mais da saída do Setembro Amarelo à luz da Bíblia. É um mês de prevenção e nós trazemos um programa especial para você. Então quero que você acompanhe, assista, compartilhe, porque muita gente precisa. Entenda uma coisa, a tua vida vale muito para as pessoas que estão em sua volta. E entenda uma coisa, não só você filho, não só você filha, mas você pai, você mãe, você esposo, você esposa. Entenda que amar um ao outro, respeitar um ao outro, trazer menos ansiedade, apontar menos, mas estender mais a mão para aqueles que estão em sua volta, também tira da depressão, da ansiedade e faz dele um ser humano melhor. O amor ainda está aí, seja Cristo ou seja o seu esposo, a sua esposa. O importante é que você tenha esperança ainda e que você pode sair dessa. Então entenda uma coisa também, a automutilação, a autolesão não vai te levar a nada. O que vai te levar a sair dessa, como o doutor Antônio acabou de dizer, é a persistência, é não desistir, é focar, é pedir ajuda, não tenha vergonha, porque é necessário que você peça ajuda neste momento. E o Setembro Amarelo está aqui, profissionais falando como você pode ainda ter esperança. Eu creio em Cristo, então você fique com essa palavra de que Ele ainda salva, resgata e, claro, deixou os profissionais aqui para poder nos ajudar. Beijo no coração, eu vou colocar o contato do doutor Antônio aqui embaixo depois e vocês vão poder segui-lo, acompanhá-lo, fazer consulta online, fique à vontade. Beijo no coração, até a próxima segunda-feira e muito obrigado por tudo. Tenha acesso a mais de 400 canais de televisão de graça na tela da sua Smart TV. Chegou o Mais Canais, sua nova opção de ver TV. Além da enorme variedade de canais, você pode assistir 24 horas por dia a programação da TV Hortolândia. Esporte, cultura, informação, filmes, séries e jornalismo regional. TV Hortolândia. Na Mais Canais, assista pelo canal 235.